trabalhar especificamente a reflexão de uma personagem dentro do livro, que foi muito importante, porque muitos lá na hora de responder a perguntinha quais eram as personagens principais, erraram, porque colocaram Tostão e Mil-Réis. Não era Tostão e Mil-Réis. Na verdade, era Tostão e o Minhoca. O palhaço Minhoca. Aham. Porque o Minhoca participou falando, dando conselhos, né? Para o Tostão. E o Reis era o elefante. O elefante só era citado. Entendeu? Ele não falou em nenhum momento. Não é verdade? Então, muita gente aí se confundiu na hora de responder. Tá? Então, olha Mas o só. elefante não fala. Não, isso aí foi uma pegadinha mesmo. Deve ser uma pegadinha. Então, uma pegadinha Pois é. que eu peguei um bocado de gente, porque teve gente que acertou. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre o Minhoca. Vocês viram que eu coloquei um nariz de palhaço aí, né? Nem tinha percebido. Porque no livro ele estava representado como só o nariz mesmo. Ele havia morrido, ido dessa para melhor, mas ele participou o tempo todo da história porque ele dava conselhos para o Tostão, certo? Então, quero assim ouvir dois alunos, tá? Primeiro, qual a importância dele para Tostão? Eu posso falar? Posso falar? Pode. Ele era como o pai do Tostão. Daniel falou primeiro. A importância do Minhoca para Tostão é como se ele fosse um pai mesmo, porque ele dava conselho. E o livro até cita que era o melhor e único amigo, além dos animais, lá no circo do Tostão. Quem mais quer falar? Eduardo? Se eu fosse falar alguma coisa, seria que nem o Daniel falou mesmo. Mais alguém? Ele é um pai pro Tostão, porque ele cuidou do Tostão a vida dele toda, desde que ele foi abandonado do circo. Dando resposta, eu vou dar ponto na minha. Ok. E é interessante, olha só. Eu coloquei pai ou amigo? Vocês viram que eu coloquei um questionamento aí? Pai ou amigo? Ou seriam os dois ao mesmo tempo? Os dois. Os dois ao mesmo tempo. Na minha opinião, seriam os dois ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. Por quê? Por que vocês acham que seria ao mesmo tempo? Porque o Tostão, ele fala no livro, ele fala que ele considera o Minhoca como pai, por causa que ele cuidou dele desde quando ele foi abandonado, e também ele é um amigo para ele, porque sempre dá conselhos. É a única pessoa que se importa com ele no circo. Alguém quer acrescentar o que o Lázaro falou? Eu queria acrescentar, tia, que o Minhoca, ele também estava com... E também o Minhoca, ele estava com o Tostão nas horas mais difíceis, quando... Espera aí só um pouquinho, Dani. Tem alguém mexendo aí? É o João Pedro. Fecha o áudio aí, pelo amor de Deus. Tá bom. Me atrapalha. Vai, Dani. Ele estava com o Minhoca nas horas mais difíceis, quando ele foi abandonado, quando o Mil-Réis fugiu, deu conselhos. E altos conselhos, né, Dani? Prof, dava pra fazer um filme desse livro. Dava. Eu amei. Gente, particularmente, eu amei o livro. É muito bom o livro, né? Muito bom. Eu gostei. Agora, vamos pensar assim. Vocês já chegaram a essa conclusão de que ele foi realmente muito importante para o Tostão. Muitos de vocês perceberam que ele foi um pai, ao mesmo tempo um amigo, um pai amigo, né? Ao Tostão. Então, se vocês fossem traçar algumas características do Minhoca, do palhaço Minhoca, para o Tostão, como pai, quais seriam essas características? A primeira é conselheiro, a segunda é companheiro e a terceira é amigo. Eu poderia falar um monte, mas eu quero deixar eles falar também para acrescentar. Quem mais quer falar?
companheiro, conselheiro, Janteiro. é muita coisa. Ele é amigável, ele é companheiro, ele é compreensivo. Ele é amigável. Ajudante. Ele tem a característica de palhaço que o Tostão gosta muito. Também. Observem para mim se a tia Josimeire está por aí. Tia Josi? Tia Josi mesmo? Não, ela não tá aqui na aula. Não, porque Uai, Por quê? ela tinha pedido para entrar. Professora, você viria um filme sobre um jabuti? Matheus, depois a gente fala do seu jabuti, por favor. Do nada, um jabuti, filme de jabuti. Quem ia ver? Vamos lá. O Olha, elefante com esse É o rabo. Matheus mesmo pra falar uma bosta dessa. pessoal, eu quis ouvi-lo sobre as características. E aí eu achei tão bonito essa imagem, porque é uma imagem que trabalha a própria palavra pai, né? E trabalha vários. Vocês observaram as várias palavras aí dentro dessa abreviação? Sim. Companheirismo, sim, amizade, tem um carinho, herói, vida, valentia, amor, exemplo, vida, força, exemplo, de novo, porto. referência, porto seguro, na verdade. Uma que eu gosto, assim, exemplo. Olha Carinho. que importância. A gente estava conversando, eu e meu esposo, esses dias atrás, Sabedoria. sobre a questão de você ser um exemplo, um espelho para as pessoas, não só para o filho em si. E também a figura paterna, não só referente ao pai especificamente, porque tem pessoas que não têm o pai, mas tem um espelho, tem uma pessoa que faz com que você busque ser como, né? Por exemplo, eu tenho meu pai, eu tenho uma maior admiração pelo meu pai, mas eu também tinha uma tia que eu gostava muito. Então, ela tinha características que eu praticamente tentei sempre adquiri-las para mim também, né? Porque eu sempre gostei muito dela, né? Eu achava ela uma pessoa extraordinária, uma pessoa assim amorosa, uma pessoa agradável, uma pessoa que todos aqueles que ficavam ao redor dela se sentiam bem. Então, me chamava atenção e eu sempre olhava ela com olhos de amor e queria trazer essas características dela para mim também. E o meu pai, eu tenho uma admiração tremenda, porque ele tem algumas qualidades. Tem defeito? Todo mundo tem defeito, né? Mas as qualidades que ele tem são, assim, muito importantes para mim. Tanto é que eu brinco, eu falo assim que algumas características que meu pai tem estão muito presentes também no esposo que eu escolhi para mim. Eles são muito parecidos, né? Por quê? Porque são qualidades imprescindíveis. Uma das qualidades que eu gosto, por exemplo, é o bom humor. Meu pai é bem-humorado. Então, ele gosta de rir, ele gosta de estar junto com a gente, fazer a gente rir, né? É uma das características que eu gosto. Outra característica, por exemplo, ele é um bom administrador das coisas que ele tem. Um pai assim que começou de baixo, ele era um empregado, de repente ele se tornou dono de algo, e a partir do momento que ele se tornou dono, ele foi conseguindo tudo aquilo que ele desejava, com muito trabalho, né? Então é assim, quando eu vi essa figura, eu pensei nisso tudo, né? Agrega várias características até do meu próprio pai, entendeu? Tia, eu vou chorar. Por quê? Pai. Nossa. Não é para chorar, não, é para a gente refletir, né? Ah, não precisa chorar. Tem outras pessoas com papéis
além do papel do seu pai também na sua vida. Pois é, aí eu tentei colocar aqui, no mínimo, 6 características que eu acho até que o Palhaço Minhoca, ele conseguiu demonstrar ali para o Tostão dentro da história que a gente leu. O Minhoca, mesmo morto, ele estava presente. E aí, como que ele estava presente ali? Através a gente percebeu no nariz, né? Quando ele viu aquela coisa vermelha lá, e que ele deu chute, era o nariz. E uma coisa que eu parei para pensar Ah, durante o livro é que eu fiquei pensando se o Minhoca ele não é imaginação do Tostão. pode Porque ser. vai ver muita falta do Minhoca. Ele pegou esse nariz de borracha, que provavelmente pode ser dele, que lembrou bons momentos. Aham. Aí ele fica andando com esse nariz e fingindo que é o Minhoca. E eu vou falar uma coisa para você, Daniel. Eu não duvido nem um pouquinho de que Pedro Bandeira, quando fez essa personagem, ele teve essa ideia de achar que era fruto da imaginação do Tostão. Aí a gente pensa assim, olha, o tanto que o Tostão ele foi bem educado pelo Palhaço Minhoca. Porque ele não foi encorajador, ele não deu bons conselhos, encorajando ele a fazer as coisas que ele fez. Sim. Ele pensou assim, por exemplo, se é fruto da imaginação dele, ele pensou o que o Minhoca falaria para ele como forma de protegê-lo também das situações, né? Sendo carinhoso, gentil, sendo exemplo. Eu gostei demais do que você acabou de falar, Daniel. Gostei mesmo. Muito bom, tá? E é interessante que eu trouxe só esses 6 aí, mas dava para a gente trabalhar outras coisas também, tá? Professora, sabe que eu fico irritada em alguns livros e filmes? Que eles nunca acreditam nas crianças. Você percebeu isso? Sim, mas no caso do Palhaço Minhoca, ele acreditava no Tostão. Sim. Não acreditava? Isso que me decepcionava. Tipo, aparece um espírito pai, mas não, é imaginação sua. Isso que me deixa irritado, sabe? Uhum. Mas nesse caso eu fico feliz por isso. Nos outros casos eu fico bravo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, Daniel, você tem o seu pai, certo? Não. Vai ajudar a ouvir. Eu tenho um padrasto. Tem padrasto? Ele é gente boa contigo? Como... Ele é legal. É. Sim? Minha mãe brinca que ele é meu paidrasto. É? Cita para mim uma característica assim que é marcante para você em relação a ele. Ele é gentil. Ele é carinhoso também. É? Gugu, Gustavo, e o teu pai? Ele é gentil e carinhoso. Ele está sempre presente. A Sofia também tem padrasto, né, Sophie? Tenho sim, prof. E como é que é a sua relação com ele? O tio Rafa, ele é muito brincalhão, sabe? A nossa primeira viagem com ele, a gente fez assim. A gente foi para Porto Seguro, a gente juntou dinheiro e foi para Porto Seguro nas férias. Uhum. Aí a gente foi visitar um aquário. Nesse aquário a gente ia ver o tubarão, mas aí a gente acabou desistindo porque o moço do aquário estava se exibindo mais que o tubarão. O tubarão era vegetariano. Aí a gente foi ver uns peixes lá, que era moreia. Chamava moreia os peixes. Parecia uma enguia, só que verde e cega. Eu sei o que é. Aí quando a gente estava indo pra praia, toda vez ele pegava a alga, tacava em mim e gritava moreia. E eu saía correndo da água. Ah, meu Deus. Anthony, fecha seu áudio, por favor, tá? Sofia, eu ia fazer a mesma coisa que seu tio. Tio Rafa. Manu, Emanuele, e a sua relação com o teu pai? Tá difícil aí, Manu? Tia, talvez ela não deve estar conseguindo falar, ela deve estar no computador. Pimentel, e o seu papi?
Ele é legal, gentil, ele sempre tá sorrindo, é brincalhão, e também agrada muito todo mundo. É. Lázara, Ah, professora, meu pai, ele é gentil, ele é engraçado, ele é meu exemplo, porque quando eu crescer eu quero ser muito igual a ele. Ele é carinhoso. Só que ele não mora na minha cidade, só que ele sempre vem aqui me ver. seus pais são separados, Lázara? São. E aí ele mora na minha antiga cidade, e aí eu fico com ele nas minhas férias e quando ele vem aqui. Legal. Gui, fala. O meu pai, ele é muito carinhoso, ele faz tudo por mim e pelo meu irmão. Meu pai, ele é o técnico de TI, o encanador, o engenheiro da casa. E eu gosto muito dele. Ele brinca um pouco também. Ele é legal. Gostei do engenheiro. Ele ficou fora 4 anos em outra cidade para dar o melhor pra gente no futuro. É. Maria Júlia, abre sua câmera aí, querida. E o seu papi? Dois pais. Tio, meus pais também são separados. Quem que falou? A Vitória. Fala de novo, Vivi. Tia, meus pais também são separados. Acho que há 2 anos já. É? Você consegue ver tranquilamente assim? Oi? Professores meus também são separados. Ô, tia. Oi, tia? É que eu não tô escutando direito. Não, pede o áudio, por favor. No caso do Arthur Jesus tá fazendo barulho. Eu perguntei assim, Vitória, se você já se adaptou a essa situação. Bom, tia, eu já me adaptei, porque o meu pai, ele mora em São Paulo, mas eu e meu pai, assim, a gente nem conversa muito, porque de umas coisas que aconteceram, aí eu e meu pai, a gente não é muito próximo. Não é não? Mas você Não, é tem uma mais... pessoa mais próxima? Oi? Você tem uma pessoa mais próxima como, assim, figura paterna ou não? Seu avô? Sim, é o meu avô de parte de mãe, por causa que o meu pai, assim, foram algumas coisas que aconteceram que eu já não tenho tanta intimidade com ele e também a gente não é próximo, entendeu? A gente não se vê muito, mas assim. Aí você conversa mais com o vovô. Aí o meu avô, que pra mim ele é um segundo pai. Ai, legal. Eu conheço várias histórias também de que adotaram o avô como pai mesmo, né? Agora, vou falar uma coisa para você. Desde que eu nasci, meus pais são separados. Quando a gente tem uma pessoa, independente se é avô, se é pai, se é tio, tem também uma mãe que segura as pontas. Tem mãe aí que faz papel de pai também. A gente chama de pai, né? Minha mãe segurou as pontas por 4 anos. Pois é. Então, Minha mãe também é a mesma coisa que... Né? Pai e mãe pra gente. Fala, Antônio, de novo, não entendi, querido. Minha mãe é tipo pai e mãe pra minha irmã. É interessante, gente, a gente ouvir as histórias de vocês. Por quê? Porque a gente fica sabendo como que é a estrutura, né? Às vezes até mesmo para ajudá-los também. Professora. Oi. Meus pais são separados há 4 anos. É normal pra mim, quando meu pai vem aqui, ele entra em casa e conversa de boa com a minha mãe. É normal. Eles separaram, assim... Já há um ano já. Às vezes eles brigam, mas eles é normal. Um com o outro. Mas é assim mesmo. Uma coisa que eu sempre admirei na minha mãe, Lázara, eu vou falar para todos, né? Por exemplo, todo casal tem as suas dificuldades? Tem. Meu pai e minha mãe estão separados. Não tem aquela música Entre Tapas e Beijos é ódio, desejo, é sonho e ternura? Era mais ou menos a vida deles. Só que, por exemplo, a minha mãe, em relação a nós filhos,
ela nunca deixou a gente ficar contra o nosso pai, mesmo ele estando errado. Porque ela sabia trabalhar essa questão. Por exemplo, o relacionamento dela com o meu pai e o relacionamento nosso com o meu pai era outro. Então, ela nunca, pelo contrário, ela ficava indignada quando nós desrespeitávamos ele, sabe? Ela brigava com a gente, batia na gente. É igualzinho minha mãe. Porque, querendo ou não, pai é pai. Entendeu? Então, o relacionamento dela com ele era ela e ele. O nosso relacionamento era diferente. Então, ela sempre trabalhou essa conciliação com a gente, entendeu? Todos nós temos defeitos, não temos? Papai, mamãe, Posso falar? os irmãos da gente têm defeito para quem tem irmão, tem algumas pessoas que são os parentes também, mas tem as qualidades. E querendo ou não, a gente precisa deles perto da gente, é ou não é? Professora, é porque às vezes quando a gente tá junto, às vezes a gente briga, né? Aí eu falo com minha mãe que eu quero ir embora. Aí ela fala, não, Vitória, fica tranquila que seu pai é assim mesmo. Tia, posso falar? Pode. Tia, o meu pai, ele é legal, ele é muito engraçado. Ele às vezes faz eu rir. Eu também ajudo ele, às vezes, a dar sal pros boi, pras vacas. Aí e também eu ajudo ele me ajuda, eu trabalho com ele. Ele me ama, eu amo ele. Vocês são companheiros, então? Isso é bom demais. Eu vejo aqui meu esposo com meu filho também, eles são bem companheiros mesmo. Ô tia, ele também fala que eu sou o caçula dele. Tia, quando meu pai voltou, ele teve que se adaptar a todos os nossos gostos, tudo de novo, tipo assim, porque ele ficou 4 anos fora, a gente já tava outra pessoa, praticamente. Cresceram, né, Gui? Ele me chamava de Guirra, porque o meu irmão me chamava de Guirra quando ele tinha uns 2, 3 anos. Aí ele me apelidou de Guirra. Guirra, mas que... Legal. Gente... Professora, posso falar agora? Pode, Matheus, fala. Mas você não vai falar de tartaruga, não, né? Desculpa. Desculpa, tia. Meu pai. Então... Não consigo definir ele. Ele é o melhor pai que eu tenho. Ué, mas é o único. É o melhor. Eu amo ele. Tem quantos anos, Matheus, seu pai? Meu pai tem 63 anos. 63? E ele é tranquilo, assim, com vocês? Eu gosto muito dele. Tadinho, ele tá chorando. Eu tô percebendo. Não é mesmo? Professora, eu posso falar? Ele tá chorando mesmo. Fala, Geber. Não, só eu que quero falar. É tudo. Então tá. Gente, olha só. Professora, Fala. posso falar do meu pai? Pode. Bom, meu pai é igual os outros pais. Ele é bom, né? Claramente. Se fosse mal, eu já teria saído de perto. Ele me dá comida, graças a Deus. E tem uma coisa que eu odeio nele, é que se você fala tipo assim, pai, você não pode nem terminar a frase que ele já fala, você é senhor. Fala assim, é do senhor. Ô tia, isso é muito complicado. Ô tia, Meu pai é muito bem. quando eu fico descalço, meu pai fala assim, ó, vou pegar o cipó, tacar nessas pernas suas, que vai calçar o chinelo. Eu posso ficar descalço. Mas isso É muito complicado. é cuidadoso com você, Arthur. Tia, deixa eu falar uma coisa. O tio Rafa discutiu por conta que eu tava descalço. Fala um por vez, senão eu não consigo ouvir ninguém. Deixa primeiro as damas, depois os meninos. Vai lá, Sofia, depois o Dani. Vai lá. Uma vez, né, eu tenho a mania de ficar descalço, porque desde lá da fazenda eu andava descalço, né? Aí eu fico assim, eu esqueço do chinelo, esqueço completamente que aquela coisa existe.
Aí eu ando descalço na área e volto pra dentro de Rafa. O chinelo. Aí uma vez a gente já discutiu por conta que eu tava descalço. Ah, é? Foi uma discussão séria, tipo, você tem que calçar o chinelo. Aí agora eu não esqueço mais, não. Fala, Daniel. Você queria falar, querido? Tia, às vezes é muito difícil colocar como é que eu vou dizer? Colocar uma palavra com a palavra senhor. É muito difícil, às vezes. Você tem que se desdobrar todo. Demora muito. Você Eu vai chamo falar uma de coisa senhor. assim. Eu chamo minha mãe de senhora. O senhor e minha avó. poderia fazer água, trazer água, tipo, é muito difícil às vezes falar senhor em vez de você. Porque tem os pronomes que não encaixam. Mas, Dani, isso daí é engraçado. Como é que eu posso dizer? É cultural. Por exemplo, os meus pais, eles não se importam com essa questão de usar o você. Que bom. Né? Tem os meus, agora a questão Por exemplo, o meu esposo, ele tem a ver com criação mesmo. Né? A criação do meu esposo com os pais foi diferente da minha criação com os meus pais. Então, por exemplo, como os meus sogros, o meu sogro e minha sogra são de uma geração mais antiga, mais velha, então, para eles é importante essa conotação do senhor, do senhora, porque eles foram... Quantos anos eles têm? Dessa forma. Os meus pais já não têm tanto isso, porque eles se acham muito novinhos, gatinhos e Quantos anos eles têm, os seus sogros? Meu sogro vai fazer 77. Nossa, meu avô é novinho. Pois é. Meu pai meu pai é novo, gente. Meu pai vai fazer 67. Então, meu avô vai fazer 60. É uma geração mais nova, entendeu? Então tem a ver com isso também. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí, domingo que vem, nem sei se domingo que está chegando, o próximo, dia 8, tem o Dia dos Pais, certo? Aí eu estava buscando informações sobre essa origem do Dia dos Pais. E eu achei interessante, porque eu lendo a história, eu descobri que na época lá da Babilônia, a 1800, põe tempo nisso, existiu como se fosse um príncipe que ele fez no barro um cartão para o pai dele. E isso ficou marcado. E aí, nos Estados Unidos, olha aí a história, que eu achei legal. Quem pode ler a história para mim? Eu posso? Pode, Daniel, para mim. A origem do dia... Tia, eu tenho uma voz boa. Deixa o Daniel ler para mim. Vai lá. O Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. E em ambas as datas, a ideia inicial foi praticamente a mesma. Criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito para aqueles que nos deram a vida. Em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Marsh Dood, filha do veterano da Guerra Civil John Bruce Dood, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear o seu próprio pai, que viu sua esposa falecer ao dar à luz ao sexto filho e que teve de criar o recém-nascido e seus outros 5 filhos sozinho. Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar as dificuldades sem a ajuda de ninguém. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos pais vivos. E as brancas aos falecidos. Olha só que interessante. Então, o Dia dos Pais já é comemorado há muito tempo mesmo, né? Há mais de 100 anos. Pois é. E eu achei legal porque partiu de uma filha que viu um pai amoroso, um pai dedicado, um pai gentil, um pai que honra, né, que honrou a própria esposa, porque ela faleceu dando à luz ao último filho aí, o sexto filho, né? Ela pensou, falou, não,
Já que tem o Dia das Mães, por que não ter um Dia dos Pais também, que são muito importantes? Certo? E aí, agora vem a proposta para vocês, tá? A proposta é o seguinte, presta atenção. Eu vou colocar aqui. É um trabalhinho rápido, elaborar um post, que é um cartão digital, com o tema pai. Deve conter imagem de seu pai e uma mensagem criativa e emocionante a ele, ao seu pai, no caso aí. Deve ser entregue o mais rápido possível no WhatsApp da professora, que sou Joey. A professora. Professora, posso falar uma coisa? Espera aí só um pouquinho, Matheus, deixa eu terminar. Vale 1 ponto de acréscimo na V2. Então, por exemplo, Acréscimo é bom. na V2, vocês têm os 10 pontos que vai ser trabalhado, e quem mandar esse post para mim, bem bonitinho, vai ter 1 ponto a mais. Oh, yeah. Tá? Tia, é pra fazer no Word? Então, ao invés de ficar com 10, eu ficar com 11. Tia. Já pode fazer no Instagram? Gente, esperem um pouquinho. Deixa eu só terminar. Os melhores serão exibidos no site, na TV e na página do Facebook da escola. Então vou fazer o pior. Tia, posso falar um negócio? O meu já tá pronto, porque ontem, hoje, na verdade, eu fiz um, porque não tinha nada pra fazer. Eu acordo 6h30, aí eu fiz um que não tinha nada pra fazer. Eu posso te mandar ele? Porque eu acho que legal no meu pau. Tá. Presta atenção. Eduardo, você queria falar o quê, meu amor? Eu acho que... Não. Não? Aí eu fiz um aqui, mais ou menos, para vocês terem noção, com meu pai. Tá? Esse é meu pai. Ele tá com um sorrisinho aí sem graça, porque toda vez que eu vou tirar foto com meu pai, ele não gosta de rir. Aí eu belisco. Eu também não tenho. Dá uma risadinha. Meu pai Eu odeio sorrir. Meu pai também não gosta que ele, quando ele não gosta de tirar foto, e ele nem fica sorrindo na foto porque ele não gosta de tirar. É? Aí Ô, tio, posso falar uma coisa? Fala, Dani. Mas não é muito importante. Então, quem quiser, se você quiser terminar. Uhum. Pode falar. É que tem um ser humaninho querendo dar um oi pra você. Ô, tia. Pode fazer no Instagram? Tia. Oi. Posso fazer no Instagram? Professora, você percebe... mas aí você tem que tirar foto e mandar pra mim. Tá. Professor, o Daniel tá vou tirar a print e recortar ela. O Daniel tá parecendo um Superman de óculos. Eduardo, espera um pouquinho, deixa o Arthur terminar de falar, que eu não consegui ouvi-lo. Eu vou tirar a print, recortar e mandar pra senhora. Tá. Mas vocês viram aí o que é para fazer, né? Eu coloquei lá meu primeiro amor, meu primeiro exemplo, meu primeiro refúgio, meu primeiro herói. Meu pai. Te amo muito. Você viu que eu nem coloquei Feliz Dia dos Pais, porque é bem íntimo mesmo. É um post, que é um cartão digital, em que você vai mostrar o teu pai e vai demonstrar esse carinho. Tia, mas se eu não quiser fazer do meu pai, se eu quiser fazer do meu padrasto, ou se eu quiser fazer do meu avô, posso? Pode? Deve? Tá? É sempre, a gente não pode perder tempo em falar para as pessoas que a gente ama de verdade. Falar um te amo, né? Ou falar que é importante para a gente. Ainda mais... Eu vou te mandar já. Nossa, por que isso tanto que é difícil? Né? Não, Fala, só mansinho. Vou te mandar já. É para entregar até hoje, né, tia? Não, é o mais rápido possível. É pra... Hoje, amanhã, depois, essa semana todinha, vocês podem estar entregando. É o Dia dos Pais. A aula vai acabar, tia. Tá? É porque eu vou mandar lá para a escola e eu vou também divulgar no meu Face. Tá? Professora, posso falar uma coisa? Pode. Sabia que mais mulheres se formam na faculdade do que homens? Faz sentido. Não vou mandar o link, tá? A gente vai parar, tá bom? Então, façam. Eu te mandei lá. Mandem para mim, tá, Geber? Você entendeu? Tia, para entrar no mesmo link?
Não vou. 8, Vou mandar outro. Vai acabar a aula. 6, Professora, 5, professora. 4, O 3, Daniel não tá parecendo 2, Superman. 1.